Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para fazer um wrap-up, um apanhado das leituras que eu fiz para a Maratona Estações Literárias, a edição de inverno. E portanto eu vou mostrar-vos os livros que li para cada uma das categorias. Dois deles não consegui terminar durante a maratona, o que significa que se eu estivesse a contabilizar as minhas páginas que não estou, iria contar as páginas que ainda li dentro da maratona e, por exemplo, poderia contar as páginas que li a seguir já para a maratona de primavera. Não vai ser o caso porque esses são livros que eu não estou a contar na maratona de primavera, mas poderia ser uma opção. E portanto eu vou passar a mostrar os livros que eu li para o inverno. Para a categoria de um livro recomendado, eu tenho aqui Almas Gêmeas. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu penso que quando eu pus este livro na minha wishlist, a Manganete já tinha falado nele. Ou então foi ligeiramente antes e eu definitivamente comprei por causa da Manganete. Portanto, está lido, gostei muito, não gostei assim tanto da adaptação à série porque tudo o que há de bom no livro não passou para a série, mas o que é que se há de fazer, já sabe como é que funcionam as adaptações, portanto, livro recomendado. Para a categoria de um livro que comece com a letra N, tenho aqui Nevernight, do Jay Kristoff, o primeiro da trilogia Nevernight, o livro que nos dá a conhecer a Mia Corvera, e foi um livro que foi um pouco difícil de entrar, mas quando se entra, o humor deste homem é qualquer coisa. O humor dele, ele é tão sarcástico, tão irónico, que quem gosta desse tipo de escrita ou de humor provavelmente vai gostar destes livros e eu estou ansiosa por pegar no segundo, que vai ser agora para a Maratona de Primavera. Na categoria de uma capa que tivesse elementos de Natal na capa, eu tenho aqui a Rapariga que Salvou o Natal, tem floquinhos de neve, tem azevinho, tem neve. E depois, por acaso, do outro lado não tem mais nada. E tem a palavra Natal. Este é o segundo livro da coleção de Natal do Matt Haig. Falta-me ler mais um, que é O Pai Natal e Eu. O primeiro é Um Rapaz Chamado Natal. É uma história muito interessante, é muito engraçado porque ele é um bocado nonsense, mas enquanto o primeiro livro é muito ao estilo do Roald Dahl, este livro é mais ao estilo do Charles Dickens e é muito, muito giro, gostei muito de ler. E no próximo Natal vou ler o último livro que me falta desta coleção. Portanto, Matt Haig, eu estou na saga ainda de ler todos os livros dele, mas espaçados, para não ler tudo seguido. E eu gosto tanto dos livros dele. Categoria de um conto de Natal, patrocinado pela JoJo, tem aqui o 12 Doctors of Christmas, do Doctor Who. O que este livro faz é pegar nos primeiros 12 Doctors e fazer uma história com cada um deles. É muito giro. Gostei mais deste do que do outro livro, que são os Fairy Tales, no sentido em que há aqui muitos Doctors, ou que eu conheço e acabo por me relacionar mais, por haver uma ligação maior com eles, e porque as histórias são efetivamente muito giras. Não vai beber às histórias tradicionais, como é o caso do outro, em que nós conseguimos identificar alguns dos elementos das histórias tradicionais, mas é muito, muito giro. Surpreendeu-me em algumas das histórias, de alguns dos Doctors. De certeza que eu eventualmente vou reler, porque, pelo menos alguns, porque eu gostei mesmo muito de alguns dos contos. Óbvio que há contos que gostamos mais que outros, não é? Como em todos os contos que acabamos por ler, mas eu acho até que estão bastante bem fechados, que é uma das coisas que eu geralmente sinto falta nos contos, é de saber mais. Como são personagens que nós no fundo já conhecemos, é mais fácil fechar aqui e deixar aquela história estanque naquele espaço de tempo. Para a categoria de um livro que se passa no inverno, tenho aqui O Olho do Mundo, Robert Jordan, é o primeiro livro da Roda do Tempo. Nós passamos este livro inteiro a saber que já devia estar na primavera, mas o inverno deste ano está a demorar imenso tempo a passar e, portanto, todo o livro nós sabemos que estamos no inverno e eles fazem questão de falar no frio que está, no facto de as sementeiras ou tudo o que é plantios não estar a crescer ou a germinar ou não estarem a conseguir fazer o que deviam nos campos e, portanto, tudo isto está tão patente neste livro, tão patente neste livro, que é inverno. É inverno, o inverno não se vai embora, há quem queira que o inverno chegue, winter is coming, há outros que querem que o inverno se vá embora. Para o livro cujo tema principal seja família, eu acabei por escolher aqui A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. É um livro que fala muito sobre a forma como nós, enquanto crianças, perspectivamos a nossa família e acabamos por pôr os nossos pais num pedestal e tudo aquilo que eles dizem é regra, é
é aquilo, não há espaço para dúvidas, porque se eles estão a dizer é porque aquilo é feito daquela forma, é absoluto. E depois quando começamos a crescer acabamos por ver que às vezes os adultos erram, às vezes os adultos omitem, às vezes os adultos mentem e portanto é um livro sobre o crescimento, mas é um livro sobre o crescimento pessoal desta personagem e ao mesmo tempo muito ligado com a forma como ela vai descobrindo a família dela, ao mesmo tempo que se descobre a si própria. E portanto é um livro que definitivamente tinha de estar nesta categoria porque é perfeito. Para o livro de autora nacional acabei por escolher um livro que eu andava super curiosa para ler, ainda não apareceu nas leituras do mês porque foi lido durante o mês de março e portanto vai aparecer nas leituras do mês de março, e esse livro é Trança de Inês de Rosa Lobato Faria. Eu nunca tinha lido nada da Rosa Lobato Faria, estava super curiosa, este era o livro que eu sabia que queria que fosse a minha estreia com a autora e efetivamente foi uma excelente escolha, apesar do livro ter uma característica que eu não gosto e que efetivamente também me incomodou neste livro, que é o fluxo de consciência. A verdade é que esta história não poderia ser contada de outra forma e portanto foi uma escolha perfeita para a autora nacional, porque deu-me a conhecer uma autora que eu não conhecia, gostei imenso da forma como ela contou a história e portanto é uma história que eu gostei imenso de ler, foi muito bem escolhido. E para a autora nacional foi exatamente um dos livros que eu não terminei, mas que ainda comecei durante o tempo de inverno, foi aqui A Vida no Campo de João Neto. Se alguém nunca souber o que é há de escolher para livros que se passem em determinada estação, este livro tem outono, inverno, primavera e verão, portanto este dá para todas as estações. É um livro que eu gostei imenso de ler, é um livro que mais uma vez vai estar nas leituras de março e eu gosto imenso da escrita do João Neto e gosto imenso da terceira e portanto cada vez que leio João Neto é voltar à terceira, é ver todo aquele verde, é as pessoas da terceira, a forma como se tratam entre elas, é toda esta paisagem maravilhosa, fantástica e portanto é sempre um prazer voltar às escritas do João Neto. Foi uma excelente escolha, eu só devia ter começado mais cedo para terminar ainda durante a maratona de inverno, mas o que é que se há de fazer, não é? Uma pessoa pensa que tem mais tempo e depois começa a fazer outras coisas e depois o tempo passa. A próxima categoria era ler um livro que se passasse no Holocausto. Este livro que eu escolhi tecnicamente não se passa no Holocausto, mas passa-se no pós e acaba por falar muito sobre de que forma isso impactou a vida das personagens. Esse livro é A Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata e este livro é, efetivamente, para começar ele começa de uma forma um bocadinho tolinha. Nós sentimos que as personagens parece que são muito tontinhas, muito alegres, o que é um bocado estranho e nós percebemos depois que efetivamente isso é uma forma de tentar lidar com as coisas que ficaram, com os traumas que ficaram, com aquilo que viveram, com o facto de as coisas já passaram, nós estamos vivos, temos é de fazer com que a vida seja mais alegre e procurar os lados positivos. E portanto nós temos aqui uma personagem que vai escrever sobre a ocupação da ilha de Guernsey e vai conhecer as personagens que viveram essa ocupação e vai, no fundo, fazer com que elas recordem como foram esses dias e as pessoas, a forma como se relacionaram, não só com os ocupantes, mas também as outras pessoas da ilha, e é muito interessante e é muito bom ver que dá para escrever de forma leve e ao mesmo tempo ter o peso, conseguir passar o peso daquilo que se viveu, e fiquei com uma vontade tremenda de ir à ilha de Guernsey, porque deve ser muito bonita. Olha, para a categoria de ler um livro do meu género favorito, eu tenho aqui Balada de Pássaros e Serpentes, da Susan Collins. Este livro funciona como prequela dos Jogos da Fome, foi um livro que eu gostei imenso de ler, fiquei a saber muito mais sobre o Capitólio, uma vez que nós nos Jogos da Fome temos muita perspectiva dos distritos, não necessariamente do Capitólio, não da forma como as pessoas do Capitólio pensam e funcionam e as coisas que eles passaram. E portanto foi muito interessante ver um Capitólio que só tinham passado 10 anos desde que houve as revoluções e ver de que forma ainda se estavam a tentar levantar dos escombros e tentar criar uma vida para eles, e a forma como os jogos no fundo foram criados. Nós temos aqui quase os primórdios dos Jogos da Fome. É muito interessante da perspectiva de relações e da forma como as pessoas são moldadas, não só pelas condições à volta, mas também pelas próprias personalidades. E não é de todo um livro que agrada a toda a gente, eu sei, mas é extremamente interessante.
e a autora escreveu muito bem e nós passamos o tempo todo com um sentimento muito ambíguo em relação a estas personagens. E eu acho que era isso que ela queria passar. As pessoas não são ou preto ou branco. E portanto nós temos aqui muito disso, de cinzentos, temos muitos cinzentos neste livro. Eu gostei mesmo muito, valeu a pena e quero muito reler a trilogia inicial. Para um livro cujo título e letras do nome do autor compõem a palavra neve, eu escolhi The Invisible Life of Eddie LaRue, da V. Schwab, um livro que foi assim o meu pontapé de partida para as leituras de 2021, um livro que eu adorei, um livro que está cheio de coisas com as quais eu me identifico, um livro que me fez pensar nas coisas que nós muitas vezes estamos dispostos a perder para tentar ganhar outras. Um livro que fala muito sobre solidão, que nós temos quando estamos com outras pessoas, ou quando estamos sozinhos, ou quando ninguém se consegue lembrar de nós. É um livro muito bonito e que eu estou super ansiosa que saia em português, para comprar em português, reler em português, e vai ser só fantástico. Eu sei, eu quero que isso aconteça, espero que usem esta capa, mas a americana também é bonita, pronto. Para a categoria de um livro de não ficção, eu li o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, um livro que à primeira vez que eu li me passou um bocado como se entrasse a 100 e saísse a 200, um livro que eu tive de reler e no espaço de 24 horas eu reli o livro, um livro que à segunda leitura fez muito mais sentido, um livro em que eu não decorei frases, apesar de haver frases bonitas, mas é um livro em que nos deixa ideias, é um livro que nos faz refletir, é um livro que efetivamente podem não concordar especificamente com a escolha das palavras para passar aquela ideia, mas a ideia em si, a ideia base, a forma como ele dá dicas de como viver, de como produzir, de como escrever, de como nos relacionarmos com outras pessoas, é fantástico. Dá a ideia de ser uma pessoa muito mais velha do que era quando escreveu estas cartas, que ele tinha cerca de 30 anos e parece um velho de 80, mas é muito, muito interessante e efetivamente vale a pena. Se alguém aí desse lado tiver vontade de escrever, ou que já tenha escrito alguma coisa, ou que já tenha sentido que gostava de escrever mas não sabe muito bem qual é a sua voz, definitivamente este é um livro para ler porque tem dicas extremamente interessantes. Para um livro publicado em 2020, eu tenho aqui Quality Land, de Mark U. Kling, um livro que eu adorei e já devia ter saído uma sugestão de leitura deste livro e eu ando a adiar porque eu não sei muito bem como é que vos hei de passar o quão bom este livro foi para mim. Este livro é futurista, eu não sei dizer o ano em que isto se passa, é passado na Alemanha, mas uma Alemanha em que se passou a chamar Quality Land. É um livro que faz muita contraposição entre robôs e pessoas e a forma como nós nos estamos a deixar robotizar um pouco e mecanizar a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós consumimos, seja conteúdo, seja artigos, o que quer que seja. Eu tenho mesmo falado convosco sobre este livro porque é tão bom e é tão sarcástico. Este livro é uma sátira à nossa sociedade, está tão bem feito, é tão bom! A próxima categoria era um livro que nos tivesse sido oferecido. Eu escolhi A Troca, da Beth O'Leary. Foi um livro que me ofereceram no meu aniversário em novembro. Um livro que eu estava super doida para ler porque eu já tinha lido O Apartamento Partilha-se. Adorei, eu gosto imenso da escrita da Beth O'Leary e, portanto, este tinha mesmo de ser lido e foi muito bom. A temática deste livro, no fundo, é o luto, mas está feito de uma forma tão orgânica. Eu acho que a forma como ela escreve as personagens e as relações entre elas e as ligações entre elas, ela faz isso de uma forma tão orgânica. É mesmo como se estas pessoas existissem, como se nós estivéssemos a entrar nestes bairros ou neste prédio e a relacionar-nos com as pessoas e vermos a forma como as pessoas falam e comunicam e criam laços. É simplesmente fantástico, gostei imenso. Gostei imenso dos dois livros, eles são diferentes mas ao mesmo tempo são os dois tão bons e portanto quero o terceiro, porque a autora está a escrever um terceiro e eu quero, preciso dele. Para um livro com mais de 300 páginas eu tenho aqui A Grande Caçada, é o segundo volume da Roda do Tempo, um livro que me falta ler 60 páginas quando eu estou a gravar isto, que é o que eu vou fazer depois de editar este vídeo, é terminar este livro, que já devia ter sido terminado. Estou a gostar imenso, este livro tem um ritmo completamente diferente do livro anterior. Apesar deles continuarem em viagem, a viagem
acaba por ser muito mais estruturada. Eles sabem um bocadinho melhor para onde estão a ir ou aquilo que pretendem encontrar, enquanto no primeiro não era assim tão simples. E portanto está a ser muito bom continuar esta viagem e vai ser tão bom continuar a ler esta história. Se vocês ainda se quiserem juntar a nós, mesmo que ainda não tenham começado, os canais por cada livro estão abertos, vai haver sempre alguém que pode falar convosco sobre aquilo que estão a ler sem dar spoilers, portanto não se preocupem se quiserem começar esta coleção. Estão sempre a tempo de se juntarem a nós no grupo do Discord. O link para o Discord eu vou deixar aqui na descrição. E a última categoria de inverno era um livro com menos de 200 páginas. Para aqui eu li Os Malaquias, de Andrea del Fuego, um livro que eu não gostei nada e que já não tenho comigo, e portanto também não vale a pena mencionar muito mais. Há quem goste muito da forma como o realismo mágico daquele livro está feito. Eu acho que as coisas não têm lógica nenhuma, mesmo quando há realismo mágico, para mim, mesmo quando há fantasia, há uma lógica por trás e aquele livro não tem ponta para onde se lhe pegue, na minha opinião. E pronto, estes foram os livros que eu li para a maratona de inverno. Foram imensos, a maioria muito boa, e portanto deixem-me nos comentários se vocês estiveram a participar na maratona de inverno. Se vão participar na maratona de primavera, se já têm uma TBR preparada, eu quero ver pilhas, por favor, mandem-me fotos de pilhas, que eu adoro ver as vossas pilhas de livros, mesmo que depois não leiam nada do que está na pilha. Fazer a pilha é garantidamente metade da diversão. Portanto, estas são as minhas leituras. Digam-me se já leram algum destes livros, digam-me se leram para alguma das categorias desta estação, se dá para aproveitarem alguma destas sugestões para a de primavera. Deixem-me isso tudo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!